Como será que a gente chegou nesse nível de baixaria e violência no debate político aqui no Brasil? Alguém consegue explicar? Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho um bom caminho para você. Eu sou Madeleine Lasco. Ontem eu completei 24 anos consecutivos de exercício do jornalismo, a maior parte desse tempo na política. Trabalhei nos bastidores, sei pegar no pé dos políticos e acompanhei por dentro este fenômeno. Se você quer saber mais sobre política, aqui embaixo, ó, estudarpolitica.com. Tem aulão aberto grátis para você saber como é o curso, tem um e-book para você e aproveita que está na promoção do Dia das Mães. Cupom mamãe 15 sem tio, você leva um descontaço até o próximo domingo. Como é que eu vou te explicar o que é que aconteceu? Com exemplos. E eu vou dar exemplos de uma questão que não parece política, mas que afetou a nossa política e transformou os debates que já foram por política numa mistura de catarse psicológica com crenças políticas, com raivas e frustrações que todos nós temos, muito justamente. Só que acabou desaguando numa coisa que é um caos, que ninguém consegue saber como desatar esse nó. Isso eu te resumo em uma palavra: desumanização. É frescura isso? Não, não é frescura. É a crença de que nós não somos seres humanos iguais. Seja você religioso que acredita que somos todos filhos de Deus e por isso iguais, mas é a crença de que, porque eu tenho determinada ideologia política, eu sou mais igual do que o outro que tem outra. De que a ideologia política determina o caráter e, por isso, eu posso agir contra as outras pessoas que não são da minha ideologia com a maior baixaria, como se não fosse um ser humano igual a mim, como se os erros dessa pessoa não pudessem ser cometidos por mim, como se eu não fosse tão falível quanto essa pessoa e sem nenhuma chance de tratar bem, de perdoar, de entender as razões. Não, é uma divisão, como se houvesse um andar de cima e um de baixo. Mas quem fez isso? Muita gente fez isso. E não estou falando de direita e esquerda aqui. Estou falando que muita gente fez isso. Às vezes porque tem isso dentro de si, às vezes porque foi levada mesmo pelo clima e, enfim, a gente viveu tanta coisa louca. E eu vou dar um exemplo concreto. Janaína Pascoal. E aqui eu vou voltar a uma coisa que eu falei muito tempo lá atrás. 2016, eu apresentei esse vídeo no meu programa, mostrando para vocês o que era um dia na vida de Janaína Pascoal, professora de Direito, quando tentava entrar para dar aula na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde ela é professora, e existe uma maioria de alunos que é à esquerda no espectro político. Ela, inclusive, tem muitos alunos queridos que são de esquerda, não é essa a questão. Mas há um grupo que era de esquerda, que se considerava superior a ela e que, por isso, agia desta forma. Esses cartazes, se você não está conseguindo ver direito, está vendo na tela do celular, esses cartazes que eles espalharam pela sala inteira, está escrito golpista. Ela tenta abrir a aula e eles fazem um protesto. Vamos lá. Democracia pela nossa Constituição. Bom, antes que alguém argumente, a esquerda é assim, a direita é assim. Gente, tem gente boa e gente ruim em todos os espectros. E aqui eu não tô nem falando de bom caráter e de mau caráter, mas de achar que tem o direito de tratar as outras pessoas dessa forma, porque ninguém tem. Ninguém tem. Esse tipo de tratamento você dá a uma pessoa que quer destruir outros seres humanos, não num debate político.
Não quando você está indo ver uma aula que não tem nada a ver, que uma aula que nem é de política, de uma pessoa de quem você discorda pelas atitudes políticas dela. Isso foi feito durante muito tempo, não só com a Janaína, com várias pessoas, em maior ou em menor escala. Mas esse é um processo sem volta, porque o que mantém a sociedade saudável é a crença de que nós somos falíveis e de que, porque somos falíveis, temos de compreender as falhas dos outros e perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é deixar fazer de novo. Perdoar é dar aquele episódio por encerrado, que se puna quem tem de ser punido, que se repare o que tem de ser reparado, e eu sigo com a minha vida sabendo que eu posso cometer erros como aqueles, e que aí eu vou ter de reparar, e que aí eu vou ter de ser punida. É assim, é o ciclo da vida, não só na política. Quando as pessoas ignoram isso e começam a se tornar, vamos dizer, as justiceiras sociais que se consideram acima dos outros, a gente começa a deteriorar as coisas de uma forma que chega nesse caos de palavrão, de ataque, de ameaça, inclusive de agressão física, que nós já chegamos. E a Janaína Pascoal alertou a direita sobre isso, que a direita estava entrando neste ciclo. E o pessoal não gostou nada disso. Não se governa uma nação com um pensamento único. Eu me levantei contra o PT porque eu vejo no petismo, e chamamos de petismo alargado, um totalitarismo. Eu que vivo dentro da universidade sei bem o que é você divergir isso aqui. Não precisa ser completamente antagônico, basta perguntar por quê. Você levanta a mão num evento, numa reunião, numa aula, numa palestra, diz, mas por quê? Você não precisa dizer sou contra. E a reação é extremamente violenta. Então, no primeiro momento, o meu alerta piscou quando eu percebi esse totalitarismo crescente dentre os formadores de opinião, no âmbito político, o aparelhamento dos vários órgãos, apenas as pessoas que concordavam sendo admitidas, e, vamos dizer assim, subindo nas respectivas carreiras. Então, uma dominação das mentes. Não se governa uma nação com um pensamento único. Essa parte é muito importante. Os seguidores, muitas vezes, do deputado Jair Bolsonaro, eles têm uma ânsia de ouvirem um discurso inteiramente uniformizado. Pessoas só são aceitas quando pensam exatamente as mesmas coisas. Reflitam se nós não estamos correndo risco de fazer o PT ao contrário. Vejam, eu não vim aqui para receber aplausos. E eu não vim aqui atrás de cargo. Algumas declarações envolvendo a Janazista Pascoal, tá? Porque me desculpa, mas aquela mulher, ela saiu de todos os parâmetros do bom senso e começou a dar morteiro anal por minuto lá na bancada da Alesp. Tá falando um bando de bosta, e para mim não tem meio termo. Para mim é Janazista Pascoal. Não, Jeito belicoso mas de ser. Eu critiquei, mas aí que tá. Eu critiquei o fato. Eu não concordo com isso. Mas agora, eu vou continuar. Mas eu não vou. Mas isso eu não vou. Ficar em cima eu não vou. Qual que seria mais para eu fazer? Eu deveria então bloquear ela no WhatsApp e xingar e falar assim: você não é mais minha amiga e dar o dedinho para ela. Isso, não é mais minha amiga. Janazista Pascoal, sua desgraçada. O que tu tá falando? Então. Para de falar bosta. Vai soltar morteiro anal na tua casa, desgraçada. Isso que eu gosto. É isso que eu queria te mostrar. A questão da desumanização. Todos nós podemos cair nisso, vez ou outra. Às vezes as coisas que uma outra pessoa fez deixam a gente tão horrorizado
que a gente começa a ver aquela pessoa não como um ser humano, mas como, sei lá, um monstro, um bicho. Agora, todos nós temos falhas terríveis também, vai? Pensa aí na sua vida. Eu lembro a minha. Eu fiz coisas na minha vida pessoal, na minha vida profissional, de que eu me arrependo. Quem nunca fez? O importante é a gente reconhecer isso, reparar quando possível, aceitar a punição justa para aquilo que a gente fez e tentar todos os dias ser uma pessoa melhor. E tendo na cabeça que nós temos de dialogar com todo mundo que tem boa intenção, que tem bom coração, mesmo que essa pessoa acredite em coisas completamente diferentes daquelas coisas em que a gente acredita. Cada ser humano é único, né? Essa é a magia, esse é o milagre da vida. Cada ser humano é único, a gente não vai ter opiniões iguais. E todos nós somos falhos. Ninguém pode ficar o dia inteiro apontando o dedo para o outro. E assim, se a direita chegou num nível, vamos dizer, de desumanização, essa coisa de baterem nesses jornalistas em Brasília foi uma coisa que me assustou muito, porque são cidadãos comuns, o que leva a pessoa a chegar nesse nível de degradação moral? Mas aí você vê que isso está prosseguindo na política. Olha esse tweet do Jean Willis sobre a Janaína Pascoal. Bom, aqui nós temos exemplos da direita e da esquerda. E eu não estou falando de ideologia, estou falando de uma forma de fazer política, que é a forma de pensar que o outro é menos que a gente e que a gente é infalível. Isso não tem como dar certo. Isso não tem como dar certo. E olha, a gente tá aí numa pandemia, todo mundo vivendo, cada um vivendo o seu drama, né, gente? Todo mundo vivendo as suas dores. E a gente, óbvio, às vezes com muita raiva, né, de tudo que tá acontecendo, porque ninguém queria estar passando por isso. Quero chamar a sua atenção para isso. Aqui no estudarpolitica.com, em uma das aulas do curso fechado, não no aulão aberto que você pode ver, mas nas aulas do curso fechado tem um teste para você ver exatamente em que espectro político você se encontra. Todo mundo que fez esse teste comigo se surpreendeu. Porque o que a gente convencionou é que é direita e que é esquerda aqui no Brasil não é muito bem assim no campo das ideias. A gente ficou meio feito time de futebol, feito quem são as pessoas com quem mais a gente se identifica, e aí a gente entra para o time delas. Põe na sua cabeça isso. Você pode ter o seu grupo favorito de pessoas. Você tem todo o direito de não gostar de alguém. Ninguém é obrigado a gostar dos outros. Eu não gosto de todo mundo, vocês não são obrigados a gostar de mim. Mas respeitar a pessoa como um ser humano, para você que é religioso, que é cristão como eu, como um filho de Deus, como um milagre da vida, isso é a nossa obrigação para a gente viver em sociedade, para a gente viver bem. Então, eu te convido a repensar isso em todas as comunicações que você for fazer hoje. Quem sabe aí, né, a gente melhora um pouco o nível do debate, porque eu acho que ninguém mais está aguentando. Enfim, dá um pulinho lá no estudarpolitica.com e acompanha aqui. Eu tenho uma grade diária de lives, tanto no YouTube quanto no Insta, que vai te fazer muito bem nessa quarentena. Beijo, amo vocês.